Boa noite, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Graças a Deus, motivo de muita alegria nós estarmos novamente reunidos na casa do Senhor. Graças a Deus que nos dá vitória após domingo aqui, tudo certo, recebemos um alimento do céu e tivemos um gás aí para aguentar segunda, terça, e na quarta a gente já começa a chegar daquele jeito, né? Precisando nos abastecer de novo da comunhão. Não é nem do Espírito Santo, porque o Espírito Santo já nos acompanha, mas é da comunhão com os irmãos. E quando nós estamos juntos, como uma família de Deus, nós temos mais força. Nós nos abastecemos da positividade, da energia dos irmãos, do que os irmãos passam, do que os irmãos testemunham para nós. Isso é um alimento para a gente, edifica a nossa fé. O André chegou aqui e falou: e aí, firme hoje? Eu falei: firme. Mas firme mesmo? Firme mesmo, graças a Deus. E é assim que nós temos que pensar, irmãos. Segunda, a gente está em casa cultuando com a nossa família. Terça também, mas quarta-feira nós vamos poder ver os irmãos e testemunhar. Aposto que se eu entrevistar algum dos irmãos de segunda e terça, e hoje já tem algum testemunho novo para contar. Alguma bênção, alguma coisa especial que Deus fez, algum livramento. Porque nós fazemos parte da família de Deus, desse povo que se reúne como reino. E o nosso tema desse mês é sobre reino e sacerdócio. Coloca para mim aí, o Gabi. Então nosso tema do mês é sobre reino e sacerdócio. Pode pular, Gabi. Pode passar o próximo. O nosso texto que a gente tem usado para esse mês, como base desse título, reino e sacerdócio, está em Apocalipse 1 e 6. Só que eu coloquei um trechinho final do versículo 5 também. E diz assim: toda a glória seja aquele que nos ama e nos libertou de nossos pecados por meio de seu sangue. Ele fez de nós vocês conseguem falar bem alto? Ele fez de nós um reino de sacerdócios. Quem fez de nós um reino de sacerdócios? Cristo, que nos amou e nos libertou dos nossos pecados pelo seu precioso sangue. Então Ele fez de nós um reino de sacerdotes. E esse reino de sacerdotes, ele é para quem? Para Deus. Então nós somos feitos reino de sacerdote por Jesus, para Deus, seu Pai. A Ele seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então esse é o nosso texto base, o nosso título apoiado nesse texto base. Só que é engraçado que esse texto base de Apocalipse, que fala que Jesus fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, ele está muito apoiado em cima de um outro texto, de 1 Pedro. Passa o próximo slide. Olha só a ligação que aquele texto tem com o texto de 1 Pedro. 1 Pedro 2, do 9 ao 12. Vocês, porém, são povo escolhido. E o quê? Reino de sacerdotes, igual estava escrito em Apocalipse. Então você vê que tem uma ligação de um texto com o outro. Então nós somos um povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não tinham identidade como povo. Agora vocês são o povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia. Agora receberam misericórdia de Deus. Amados, eu os advirto como peregrinos e estrangeiros. Grave bem essa palavra, estrangeiros, que a gente vai falar um pouco dela. Então o Pedro nos adverte como peregrinos e estrangeiros que nós somos, a manter a distância dos desejos carnais que lutam contra a nossa alma. Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto
e com isso darão glória a Deus quando ele julgar o mundo. Então nós vemos uma ligação do texto de Apocalipse, que Jesus fez de nós reino de sacerdotes para Deus, com esse texto de Pedro, que também fala que nós fomos feitos reino de sacerdotes, nação santa e povo escolhido. E tem um outro texto que vai complementar esse texto, no próximo slide, Gabi. Que olha só, vamos ver se a gente acha o que tem em comum com aqueles dois primeiros textos, em que falava de reino de sacerdotes, e esse terceiro texto. Então esse terceiro texto está escrito assim, vocês acompanham aí que eu acompanho aqui para não ficar de costa para vocês. Quando Jesus soube que João Batista, havia sido preso, ele voltou a Galiléia. Saindo de Nazaré, ele mudou-se para Cafarnaum, junto ao mar da Galiléia, na região de Zebulon e Naftali. Cumpriu-se desse modo o que foi dito por meio do profeta Isaías. Então Isaías profetizou assim, quase 400 e poucos anos atrás de Jesus, não da gente, tá? Na terra de Zebulon e Naftali, junto ao mar, além do rio Jordão, na Galiléia, onde vivem tantos gentios. Então, grava isso daí: reino de sacerdotes, estrangeiros e gentios. Então o profeta Isaías profetizou: na terra de Zebulon e Naftali, junto ao mar, além do rio Jordão, na Galiléia, onde vivem tantos gentios. O povo que vivia em uma escuridão viu uma grande luz. E sobre os que viviam na terra, onde a morte lança sua sombra, a luz brilhou. A partir de então, Jesus começou a anunciar uma seguinte mensagem: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. O que será que todos esses textos têm em comum? Um texto fala que nós somos feitos reino de sacerdotes, o outro fala que nós somos reino de sacerdotes, nação escolhida, e o outro fala sobre um lugar que Jesus começou o ministério. Tinham muitos estrangeiros, muitos gentios, pessoas que não eram daquele local. Por que será que Jesus falou sobre isso? Por que será que a Bíblia ela sempre coloca as coisas, irmãos, de uma forma que faça sentido? Se a gente for, às vezes a gente passa por um versículo assim sem dar muita importância, e ali dentro tem uma preciosidade. Então se a Bíblia fez questão de falar que Jesus estava na Galiléia dos gentios, porque ela queria deixar uma importante lição para a gente ali. Então o que esses textos têm em comum? Passa o próximo slide, Gabi. Todos esses textos foram direcionados a estrangeiros. Então, além de a gente estar falando sobre reino de sacerdotes, a gente está vendo que tanto Jesus começou o seu ministério no meio de estrangeiros. Pedro, olha só um pouquinho, passa o próximo, Gabi. Deixa eu ver se tem aí. Aqui, ó. 1 Pedro 1. Olha só que Pedro estava. A gente leu 1 Pedro 2 e 9, que ele fala que nós somos reino sacerdote e nação santa escolhida, povo escolhido. Para quem Pedro estava escrevendo isso? Ele estava escrevendo para estrangeiros. Por isso esse texto tem em comum, esses três textos têm em comum. Todos estavam sendo escritos para estrangeiros. Aí se você for ler o comecinho, o primeiro versículo da carta de Pedro, está escrito assim, ó: eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta aos escolhidos, aos que vivem como estrangeiros, nas províncias de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Deus o Pai os conhecia de antemão e os escolheu, e o Espírito Santo os santificou para obediência e purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz. Então olha que interessante, Pedro escreveu para estrangeiros. E por que isso é importante? Porque nós somos estrangeiros. Pedro, João e Jesus estavam querendo falar para estrangeiros. E ele fala o quê? Vocês são escolhidos. Então eu e você somos escolhidos. E Deus o conhecia de antemão. Então você está aqui hoje
Porque Deus já conhecia que você ia estar aqui hoje. Às vezes você fala, não, eu estava com a cabeça cheia hoje, cheio de serviço, eu não vou. Mas Ele te trouxe aqui. Eu aposto que no seu coração, às vezes você estava, eu acho que hoje eu vou dar um migué, não vou lá, não, os pastores não vão estar lá, eu vou aproveitar e também não vou. Mas Deus trouxe você aqui, por quê? Porque Ele te conheceu de antemão. Antes que você existisse, já estava no coração de Deus que hoje você estaria aqui para ouvir essa mensagem. E por sorte era eu que estava aqui pregando. Olha que bênção. Você já foi abençoado 2 vezes. Então, querido, olha que engraçado. Nós vemos que Pedro escreveu aos gentios. E Jesus inicia o ministério aos estrangeiros, né, que também são conhecidos como gentios, que não era o povo judeu. E Jesus começa a missão dele, né, o ministério dele, em Cafarnaum. E aí a Bíblia fala, em Cafarnaum, na Galileia dos gentios. Então quem era esse povo aí? Esse povo, onde Jesus foi habitar ali, na Galileia, eles não eram dali. Eles eram um povo que foi trazido há muitos anos atrás, quando as 10 tribos de Israel, vocês sabem, Israel era uma coisa só, até Salomão. Quando Salomão morreu, o reino de Israel se dividiu entre reino do sul, com 2 tribos, e reino do norte, com as 10 tribos. E aí os profetas começaram a surgir, admoestando o povo, falando, gente, presta atenção nos caminhos do Senhor, vocês têm se desviado. E o povo não foi dando atenção, Deus levantou os assírios, e os assírios destruíram todo o reino do norte. Destruiu. Algumas pessoas foram cativas, mas a maioria foram destruídas e espalhadas. E ele pegou, o rei assírio pegou pessoas que moravam de outras nações e trouxe para habitar ali naquele local. Então eles eram daquela região, na época de Jesus eles já eram daquela região. Por isso que tem essa rixa entre os judeus e os samaritanos, porque a Samaria era a capital de Israel, que foi destruído. A capital das 10 tribos do reino do norte era Samaria. Como os assírios destruiu e colocou outro povo para morar ali, os judeus do reino do sul, os judeus, né, que os israelitas foram destruídos, ficaram os judeus da tribo de Judá e Benjamim. Eles não consideravam aquele povo como judeus, porque eles só habitavam aquela terra, mas não eram dali, foram trazidos de fora. Então isso é importante. Jesus começou o ministério dele no meio desse povo estrangeiro. Não era o povo não eram judeus, não era o povo de Israel, eram estrangeiros. E se ele veio para os seus, por que não começou em Jerusalém o ministério dele? Ele decidiu começar entre os estrangeiros, para mostrar a importância do estrangeiro. E aí você fala, tudo bem, tem estrangeiros, a Gali é de Cuba, né, Gali? Estrangeira, e tem dificuldade de ser estrangeira, não tem? Muitas dificuldades. Quem passou um tempo fora do Brasil sabe, até a gente vem de um município para o outro já é difícil. Eu estou me acostumando com alguns termos aqui de Pilar. O pessoal fala xé, eu falo, o que é xé? Ou se não, o chique, né? Chique eu já acostumei. E o daí ainda me causa problemas, porque eu espero a pessoa continuar a frase, né? Daí eu vou ali. E o pessoal aqui fala, eu vou ali daí. E aí você... Assim, problemas que estrangeiros passam. Forasteiros, né? E aí olha só a oração que Jesus fez. Pula um slide para mim, Gabi. Olha a oração que Jesus fez. Eu lhes dei a tua palavra. O mundo os odeia. Por quê? Porque eles não são do mundo, assim como eu não sou. Então, se a gente não é do mundo, Jesus tem um cuidado todo especial com quem é estrangeiro. E eu não sou desse mundo, o que eu sou? O que eu sou? O que nós somos? Por consequência, passa mais um aí, só para a gente matar a surpresa, Gabi. Nós somos estrangeiros. Olha só, eu tenho dado pistas para vocês já devem ter matado essa. Então nós somos estrangeiros. O próprio Jesus deixou claro, o mundo nos odeia porque nós não somos daqui, assim como Jesus também não era daqui. Então nós temos essa conexão com esse mesmo povo daquela época, de sermos estrangeiros. E se nós somos estrangeiros, Jesus deixou claro que nós não somos daqui. Então da onde, afinal de contas, nós somos?
Nós estamos morando aqui, mas somos estrangeiros aqui. Então nós somos da onde? Passa mais um, Gabi. O pessoal vai adivinhar. Nós somos cidadãos do reino dos céus. A nossa cidadania não é terrena. Nós somos do mesmo lugar do nosso Jesus Cristo. Nós somos do reino dos céus. Mas aí tudo bem, a gente tem estudado sobre o reino dos céus, sobre sacerdócio, mas o que é esse bendito reino dos céus? Passa mais um pra gente, Gabi. Olha só o que é o reino dos céus. É mais fácil dizer o que ele não é do que o que ele é. Porque o reino dos céus é algo que a gente não... algo que não é palpável. É algo que a gente não vê. Algo que a gente não presencia. Então, se é algo que a gente não vê, se a gente tem essa cidadania, o que é isso? Eu estava conversando com alguém essa semana, e eu não lembro quem que era mais, eu conversei com tanta gente, e eu estava falando, cara, você já pensou por que os povos antigamente tinham escultura de deuses? Todos eles se ajoelhavam frente a uma imagem, cultuavam uma escultura. A pessoa ia lá para qualquer lugar, lá onde Judas perdeu a bota, mas ela pegava um toco de árvore, colocava ali e falava, eu tenho que prestar culto a alguém e vai ser isso aqui. Por que ela não prestava o culto sem precisar ver nada? Por que Deus colocou isso nos mandamentos para o povo de Israel? Vocês não vão fazer para vocês imagens nem escultura. Por que era tão importante não ter nada? Porque é mais difícil. Quando a gente não vê algo, o Toninho está aqui. Na frente do Toninho eu vou fazer uma coisa. Vou ser legal com o Toninho. Não tem como ser diferente com o Toninho. Mas quando o Toninho não está, será que eu vou ser legal com o Toninho? Quando eu não o vejo, quando eu não consigo pegar ele. Então Deus queria que as coisas fossem assim mesmo, abstratas. Que fossem coisas do coração, coisas de sentimento, coisa espiritual que a gente não consegue entrar, não consegue ver, não consegue pegar. É você crer e ponto, acabou. Você não pode pegar um tronco de uma árvore, fincar ali e falar, isso aqui é o meu Deus. É fácil, porque quando você passar por aquilo ali, você vai lembrar, caramba, Deus está aqui. Ah, mas e quando Deus está aqui? Quando é tudo abstrato. Eu costumo falar para a Dani que eu gosto muito de um texto do Augusto Nicodemos, um reverendo da presbiteriana, que ele fala assim, eu quero ver você continuar sendo crente quando você não vê nada, quando você não ouve nada, quando você ora e parece que ninguém está do outro lado te ouvindo. Aí eu quero ver você continuar sendo crente, porque é abstrato, irmãos, é crer. Quando Tomé pediu para colocar as mãos ali em Jesus, Jesus falou, pode colocar, está vendo que sou eu mesmo? Mas benditos são aqueles que não viram e creram, que somos nós. Já pensou que nós somos mais bem-aventurados do que Tomé, que andou ali do lado de Jesus? Porque eu e você estamos aqui hoje crendo em algo que a gente não vê. As pessoas podem passar aí fora e falar, o que aqueles doidos estão fazendo ali dentro? A gente não vê. Por que a gente está aqui? Por que a gente é impelido em vir para a igreja numa quarta-feira? Está tendo rodada de futebol, meu time jogou ontem, então hoje está tranquilo para mim. Então por que você está aqui? Porque é algo maior. É algo maior que está no nosso coração, que não nos deixa ficar em casa, que nos incomoda. E é sobre isso que Jesus está querendo dizer. O reino dos céus é algo intangível, é algo difícil de saber o que é. É mais fácil falar o que ele não é. Então eu tentei fazer um mix de algumas coisas aqui que eu acho que é o reino de Deus, o reino dos céus, que tem uma diferença, depois a gente vê isso daí outro dia. Então o que é o reino dos céus? A gente já pode começar que o reino é do céu, e ele não é o reino no céu. Por que tem diferença? Tem reino no céu e reino dos céus. Quando Jesus disse, é chegado o reino dos céus, ele disse que é um reino que vem de lá para cá. Não é um reino que está lá longe. Não, ele está lá longe e ele está vindo para cá. Ele ainda não chegou por completo. Um dia o reino dos céus vai estar completo com a gente. Mas a gente já tem uns deslumbres deles. Então o primeiro ponto é esse. É um reino do céu e não no céu.
ele é um reino. O que significa esse reino dos céus? Por que Jesus fez questão? É chegado o reino dos céus. Ele poderia apenas falar, eu estou aqui, cheguei, vamos ver o que acontece. Não, ele falou, é chegado o reino dos céus. Por quê? Porque era um rei que estava vindo. Quando o rei vem, eu gosto muito de filme da Idade Média, e você vê que os reis iam aquela cavalaria com aqueles estandartes mostrando que ali estava o rei. Aonde o rei está, o seu reino está junto com ele. Então onde ele pisa, ali é feito o reinado. Existiam reis que não tinham território, perderam o seu território, foram conquistados por outras pessoas, e ele continuava sendo o rei de um reino, porque onde ele estava, o reino estava junto com ele. Então Jesus, ele faz o quê? Esse reino é um reino de autoridade, de soberania e de governo de Deus sobre a vida do cristão. Então Jesus toma posse, quando ele diz que é chegado o reino, ele toma posse dessa autoridade que ele tinha no céu e que agora ele tem do céu até nós. E esse reino, ele consiste em quê? Ele consiste em você. O Adriano pregou na quarta sobre uma mudança de reino, né? Você estava no reino das trevas e agora você faz parte do reino da luz. Então quando Cristo vem, toma posse dessa autoridade, dessa soberania sobre esse reino, e nós somos reino de sacerdotes, fazemos parte desse reino, automaticamente nós não pertencemos mais a nós mesmos. Cristo coloca sobre nós, no seu reino, autoridade e governo. Nós somos crucificados com Cristo, Paulo disse. Assim já não sou mais eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Portanto, vivo nesse corpo terreno pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, uma das características do reino de Deus é o controle e a soberania do Filho, Jesus Cristo, sobre nós como os cristãos. Então, quando nós estamos no reino, nós não temos mais o controle sobre a nossa vida. Agora é Cristo que vive em nós. Um outro ponto, no reino dos céus, é tudo diferente, é tudo estranho e é tudo ao contrário. As leis são ao contrário, as práticas são ao contrário. Se você quer ser o maior no reino dos céus, você tem que ser o menor. E Jesus fala assim, todo aquele que se tornar humilde como uma criança, esse é o maior no reino dos céus. Então é o contrário. Se você fizer muita coisa, você não vai ser o maior no reino dos céus. Eu estava contando na célula de jovens sobre a parábola do Senhor da vinha, que ele saiu de manhã e ele começou a empregar pessoas na rua. E ele chamou o Toninho às 6 horas da manhã para trabalhar. O Toninho estava de bobeira na rua e falou, não, vem trabalhar, me ajuda aqui na vinha. Pegou o Ricardo às 8 da manhã, o Ricardo acorda mais tarde. Pegou o Kleber às 10 horas, falou, Kleber, vem trabalhar às 10 horas. Aí passou a Petro, ele estava lá fazendo comida na hora do almoço, falou, não, Petro, vem meio-dia. Aí depois chamou o Serginho às 2 da tarde. Chamou o Gesiel umas 3h30. E o expediente acabava às 6 horas. E a galera começou a trabalhar às 7 horas. Chamou o Branco 4h45 para o expediente, que acabava às 6 horas. E aí na hora de fazer o pagamento, ele chamou o Toninho, que foi o primeiro, e pagou milão para o Toninho. Pagou milão para o Ricardo. Eu não vou lembrar o nome de quem eu chamei mais, então não vou falar os outros nomes. E ele foi pagando mil para cada um. Chegou no Branco, que trabalhou das 4h45 às 6 e pagou os mesmos 1.000. E aí o Toninho falou, pô, mas como assim? Eu estou aqui desde as 6 horas da manhã trabalhando e você paga os mesmos 1.000 para o Branco, que trabalhou só muito menos. E aí esse senhor da vinha pega e fala assim, o dinheiro é meu, eu te dei a oportunidade de trabalhar igual a todos os outros, e eu pago da forma que eu quiser. Eu não combinei de pagar 1.000 para você, combinei de pagar 1.000 para o Branco também. E ele trabalhou menos, beleza, ele vai receber a mesma coisa. Por quê? Porque é o reino dos céus. O reino dos céus é o contrário de tudo que a gente entende. Ele é diferente, ele tem leis próprias, eles têm práticas próprias. E o que você ganha então? O
que o Toninho ganhou por acordar às 6 horas da manhã e trabalhar, e o Branco às 4h45? 1h15 de trabalho e ainda deu uma enroladinha. Por que ganhou 1.000? Você fala, não é justo. Pô, o que o Toninho ganhou por trabalhar muito mais, se esforçou por muito mais tempo? No reino dos céus é diferente. O reino dos céus, o que você ganha por trabalhar mais tempo na vinha do Senhor, é oportunidade de conhecer Ele por mais tempo. Cadê o Jonatas? O Jonatas está aqui. Até foi com o Jonatas, eu acho que eu brinquei. Trabalhou com a irmã Cida um bom tempo lá no sítio da irmã Cida. Conheceu a irmã Cida intimamente, não conheceu, Jonatas? Virou filho praticamente. Por quê? Porque teve mais tempo de conhecer quem era o dono daquele lugar. E no reino de Deus o que vale é isso, não vale o que você vai receber. O que vale é o tempo que você passa com esse dono da vinha. Uma outra característica do reino dos céus. E agora, isso são características, né? Mas o que ele é mesmo? O que Jesus falou que era o reino dos céus? Porque é difícil da gente entender. Imagina os apóstolos naquela época. E sobre os apóstolos, tenham na sua cabeça que os apóstolos eram muito jovens, tá? A gente assiste The Chosen, vê os filmes de final de ano, a gente vê todos aqueles homens barbudão, assim, igual o André. E não era. Os discípulos eram jovens, bem jovenzinhos. Talvez o mais velho dele era Pedro, que tinha 21 anos. E muitos dizem que João tinha em torno de 12. Então, eles não entendiam essas coisas. Imagina você pegar, o Lourenço fez 12 anos hoje. Se eu falo algumas coisas básicas para ele, é difícil dele entender. Então eles ficavam com dúvidas, Senhor, mas do que o Senhor está falando? O que é afinal esse reino dos céus? E aí Jesus facilita para eles. Jesus usava uns termos bem simples. E aí ele pega e ele fala assim: o reino dos céus é como um grãozinho de mostarda. E após que Jesus virava as costas e saía. E aí os discípulos tinham que ficar ali, caramba, mas o que significa ser um grão de mostarda, um grãozinho de mostarda? Como é um reino de... Eu estou esperando um rei que vai vir aqui para libertar o povo de Israel da soberania dos romanos. E aí Jesus vem e fala, não, o meu reino ele é igual a um grãozinho de mostarda. Por que é um grãozinho de mostarda o reino dos céus? Porque ele aparentemente ele é insignificante. Lembra que eu falei que as coisas não são físicas, você não consegue ver? Como que eu sei que eu já faço parte desse reino dos céus? Se eu não consigo andar nele, se eu não consigo viver, se eu entrei nele e não mudou nada, é insignificante. É um grãozinho de mostarda. Só que olha só o que acontece com um grãozinho de mostarda. Ele é a menor das sementes. A gente fez uma dinâmica na célula. Um grãozinho de mostarda parece uma pulguinha na mão, assim. Ele é bem pequenininho. E se você for pesquisar na internet, você vai, coloca lá, árvore da mostarda. É uma árvore gigantesca. É uma árvore enorme, só que ela começa insignificante. E quando Jesus fala para os discípulos, o reino dos céus ele é igual a um grãozinho de mostarda. Ele é uma coisinha bem pequenininha, você nem vai perceber que está nele. Só que ele vai crescendo, ele vai crescendo, ele vai crescendo dentro de você. Ele vai se expandindo, ele vai ficando tão grande, que aí Jesus fala que o grão de mostarda ele cresce, e vira uma árvore enorme, e as aves começam a vir pousar nesses galhos. Um grãozinho que começou tão pequenininho. O que ele estava querendo dizer? Que esse reino vai crescer. Começa pequeno em nós. Quando nós entramos nele, ele é pequenininho. E ele vai crescendo, ele vai crescendo, ele vai crescendo. E nós começamos a fazer parte desse reino de sacerdotes. E essas aves que vêm pousar nesses galhos são o quê? São as pessoas que começam a ver mudança na nossa vida. E elas começam, caramba, eu tenho... O que as aves faziam no galho? Elas vinham pousar, buscar abrigo. As pessoas vão começar a vir buscar abrigo em você. Porque você está no reino dos céus e nem percebeu. E você, por que elas vêm buscar esse consolo? Porque você tem palavra de esperança. Porque agora você passa tempo com o rei desse reino. E outra coisa... E aí beleza, digamos que os discípulos não tenham entendido bem o que era. E aí fala, Senhor, eu entendi mais ou menos, um grão de mostarda, que dicas mais você pode dar para mim? E aí Jesus vem e fala assim, não, vocês entenderam o que é um grãozinho? Então tá bom. O reino de Deus ele também é outra coisa. Ele pode ser uma pitadinha de fermento. E saiu andando. E aí imagina, Pedro já era meio pavio curto.
Falou, não estou entendendo nada, cara. O que afinal que é esse reino? E por que uma pitadinha de fermento? Porque quando esse reino ele entra na vida do cristão, ele causa um grande impacto. Jesus ele usa nessa parábola da pitadinha de fermento, ele fala assim, se você pega uma porçãozinha de fermento, coloca em 3 porções, daqui a pouco a massa já está gigante, já está grande. Essa pitadinha de fermento causa um impacto muito grande na massa. E é isso que Deus está mostrando para nós que é o reino dos céus. É algo, tanto no grão quanto no fermento, que começa pequeno, mas quando você lança, ele faz a massa crescer, ele causa um grande impacto. As pessoas não vão mais conseguir olhar para você e ver só você. Eles veem algo muito maior, porque esse fermentinho que caiu no seu coração, ele levedou toda a massa. Você está cheio, você está grande, você não consegue mais se esconder em meio a situações, porque você faz parte do reino, e você quer que as pessoas também venham fazer parte do reino, as pessoas da sua família, os seus amigos do trabalho. Você está crescendo, o reino está ficando tão grande dentro de você que começa a espalhar. Então isso é o reino dos céus. O que mais ele falou que Jesus falou que seria o reino dos céus? Calma aí que estou vendo umas pessoas bocejando aqui, calma aí que já estou acabando. O que mais seria o reino dos céus? O reino dos céus, Jesus diz que é como um tesouro escondido, ou uma pérola de grande valor. Então Jesus continuou floreando o texto para ver se os discípulos iam compreender o que ele estava dizendo. E aí Jesus fala assim na parábola do tesouro escondido: o reino dos céus é como um homem que encontra um tesouro enterrado em um campo. E quando ele acha esse tesouro enterrado no campo, ele está cavando, ele acha esse tesouro, a terra não é dele. Ele vai, volta para casa, vende tudo o que ele tem e compra aquele terreno, porque ele sabe que ali tem um tesouro escondido. E Jesus continua: o reino de Deus é como um negociante de joias, que quando ele acha uma joia tão grande, tão preciosa, que ele buscava há muito tempo, ele vende tudo que ele tem para comprar aquela joia. Esse é o reino dos céus. As pessoas gostariam, tem gente, irmãos, que gostaria de vender tudo para entrar no reino dos céus, e às vezes não tem a oportunidade. Às vezes passa a vida inteira buscando essa joia de valor e não consegue encontrar. Não consegue encontrar. E essa joia, isso que precisa preencher a alma dele, essa ansiedade que ele tem de buscar algo que preencha. A gente vê muitas pessoas atrás de riqueza, atrás de droga, atrás de prostituição. Às vezes a gente fica chateado, fala: Deus, eu queria ter mais. Eu trabalho e parece que meu trabalho não rende, as minhas finanças não rendem o quanto que deveriam render, e o ímpio está ali crescendo, sendo próspero. Mas você sabe, irmãos, todo mundo conhece gente assim. Quando coloca a cabeça no travesseiro, não tem paz, não tem sossego. Olha para você e vê o reino dos céus crescendo dentro de você e fica: cara, o que você está fazendo? Porque eu estou vendo tanto de dificuldade que você está passando, e você está feliz, e você está alegre. Eu quero isso. Só que não tem força de vender tudo o que tem para poder ganhar esse reino dos céus. Só que quando Jesus diz que esse homem e que esse negociante desfez de todas as suas coisas para conseguir essa preciosidade, esse tesouro e essa pérola, tem muita gente que faz isso, irmãos. A gente conhece pessoas muito ricas assim que renegaram as suas riquezas, ou usam elas em prol do reino, em prol de ajudar outras pessoas, porque elas viram que elas acharam algo muito mais precioso, muito mais valioso, que nós achamos. Por isso que nós estamos aqui hoje, porque nós achamos isso de valor, e isso é o reino dos céus. E para terminar, Jesus diz assim: o reino dos céus é como uma rede que é lançada ao mar. Por que uma rede que é lançada ao mar? Porque essa rede, quando os pescadores lançam, eles têm que puxar de volta. E quando eles puxam de volta, vem tudo quanto é tipo de animais marinhos, não vem só os peixes que eles estão buscando. E aí o que eles fazem? Eles separam o que é de valor, o que é bom, e o que não é bom eles jogam fora. E eu estou falando que o reino de Deus, ele é legal, ele é maravilhoso, ele é valioso, ele é precioso, mas ele também é uma separação. Depois de Jesus falar tudo isso,
encheu a bola do reino de Deus, do reino dos céus. Os apóstolos ficaram todos admirados. Ele falou, mas a última coisa, o reino dos céus também é uma separação. E se nós estamos aqui, que Deus tenha misericórdia de nós, que a gente tenha ficado no cesto bom. Que quando Jesus lançou a rede e puxou, Ele tenha separado eu e você como a parte boa do reino dos céus. Coloque isso no seu coração hoje. Será que eu sou a parte boa que Jesus separou do reino dos céus? Eu estou no cesto bom ou eu estou no cesto ruim, só esperando para ser jogado fora? Assim como o trigo e o joio. Eles não separam o trigo e o joio quando nascem, separam depois, e o joio é lançado no trigo. Será que eu e você, nós somos o trigo, ou será que nós somos o joio no reino dos céus? Leve isso para o seu coração. Então, nós sabemos o que é o reino dos céus. Espero que eu tenha conseguido explicar o que é o reino dos céus. É confuso, mas é isso aí. Vamos junto, depois a gente toma um café e a gente tenta discutir melhor, porque não dá para chegar numa conclusão. Ele é isso, ele é um grão, é um fermento e é uma rede. E você tenta entender isso. Então nós entendemos o que é o reino dos céus. Passa ao próximo, Gabi. Agora que nós entendemos o que é o reino dos céus, quem pode participar desse reino? Eu e você. Glória a Deus. Os pobres de espírito. Os pobres de espírito podem participar do reino dos céus. Mas o que é esse pobre de espírito? É o pobre financeiramente? Não. Ou também, mas não só ele. É aquela pessoa que depende completamente de Deus. Ela não põe as suas forças no seu dinheiro. Ela não põe as suas forças no seu trabalho. Ela põe as suas forças e a sua dependência totalmente em Deus. Essa pessoa é a pessoa pobre de espírito, que Jesus fala, e essa pessoa pode participar desse reino dos céus. Quem mais pode participar do reino dos céus? Aqueles que choram. Por que eles podem participar do reino dos céus? Porque no reino dos céus eles serão consolados. Você que chora, meu irmão, eu que choro hoje, no reino dos céus, quando ele vier inteiramente, hoje a gente tem só deslumbre deles, a gente participa, mas não participa integralmente. Mas um dia o reino dos céus vai estar integralmente aqui, e você que chora vai ter as suas lágrimas enxugadas no reino dos céus, e você vai poder entrar no reino dos céus, porque você chora, você é um chorão. Quem mais pode entrar no reino dos céus? Os humildes. Os humildes. Por que os humildes? Porque a palavra de Deus diz que os humildes herdarão o reino. Eu falo para Dani, tem gente que é difícil, porque o que Deus mais quer de nós é um coração contrito. Você quer conseguir as coisas de Deus de uma forma que Deus não resiste? É a humildade. A palavra de Deus é muito clara que Deus, ele se inclina para o humilde, mas o soberbo ele endurece. Irmão, se o seu coração é soberbo, Deus vai endurecer o coração para você, e você está lascado. Você não vai vencer essa batalha. Eu já me vi lutando contra Deus muitas vezes, e perdendo, porque não tem como vencer com um coração duro. Agora, quando você está com um coração humilde, você herda o reino, e aí você pode entrar nesse reino dos céus. Quem mais entra no reino dos céus? Os que têm fome e sede de justiça. Aqueles que não se contentam com o que está acontecendo no mundo, com as injustiças desse mundo. Ele tem fome, ele é uma pessoa que quer justiça. Por que ele pode entrar no reino dos céus? Porque a palavra de Deus diz que essa justiça e essa fome será saciado no reino dos céus. Quem mais pode entrar no reino dos céus? Os misericordiosos. Quem tem misericórdia pode entrar no reino dos céus, porque eles serão tratados também com misericórdia no reino dos céus. Quem mais? Os puros de coração. Os puros de coração podem entrar no reino dos céus, porque a palavra de Deus diz que o reino dos céus é exatamente dessas pessoas. Os puros de coração. Os pacificadores, aqueles que buscam a paz em qualquer situação. Essas pessoas também podem entrar no reino dos céus, porque a palavra de Deus diz que o reino dos céus é dessas pessoas, e ainda diz que elas são chamadas de filhos de Deus. Quem mais, por último, que pode entrar no reino dos céus? Os perseguidos e insultados.
Só que não é o perseguido e insultado porque está de sacanagem, porque está fazendo coisa ruim e está sendo xingado onde passa. Não é esse. São os perseguidos e insultados pelo nome de Jesus, por serem reino de sacerdotes na terra, por serem estrangeiros aqui nessa terra. Eles não são daqui. Não sei se a Gali passou por algum preconceito aqui no Brasil. Provavelmente, eu passei por preconceito o tempo que eu fiquei na Austrália. Nós somos estrangeiros. Nós seremos xingados porque nós não somos dessa terra, e eles não entendem por que a gente não é e por que a gente é diferente. Esses herdarão o reino dos céus, porque estão sofrendo em nome de Jesus. Então beleza, nós conseguimos ver o que é o reino dos céus, quem pode entrar no reino dos céus, e para fechar, vamos falar um pouquinho de sacerdócio, que a gente falou muito de reino, mas o sacerdócio é só um pedacinho. Já até colocou. Então vamos lá, sacerdócio no reino. Se nós já conhecemos o que é o reino, qual é a nossa, e agora vamos saber qual que é a nossa função nesse reino. O sacerdócio, ele era de um tipo no Antigo Testamento, e agora ele é de outro tipo, a partir da chegada do reino dos céus. Então no Antigo Testamento o sacerdote tinha função restrita. Ele tinha algumas funções, não eram todas as pessoas que podiam ser sacerdotes. Ele fazia, o que era o papel dele no Antigo Testamento? Ele fazia o intermédio entre Deus e o povo, e entre o povo e Deus. Então ele ouvia Deus, trazia para o povo, ouvia o povo, levava para Deus. Ele oferecia sacrifícios como expiação pelo pecado do povo. Quando Deus olhasse dali de cima, ele via o povo, ele via o sacrifício do cordeiro sobre Israel, e ele expiava o pecado. Expiar o pecado não é a mesma coisa que perdoar o pecado. Deus só fingia que não estava vendo. Você jogou o sangue do animal ali, eu vou fingir que eu não estou vendo. Era isso que o sacerdote fazia. Agora no Novo Testamento nós temos outras funções para o sacerdote. Já não é mais restrito. Quem pode ser o sacerdote no Novo Testamento? Todos nós, eu e você, todos os cristãos, eles têm agora a função de sacerdote. Nós lemos lá que nós somos feitos sacerdócio real. Os sacrifícios não são mais de animais. E aí que eu te falo, fica mais difícil, porque antigamente era mais fácil eu pegar um animalzinho e sacrificar ele no meu lugar. O negócio começou a ficar tão evoluído em Israel, que já tinha drive-thru de bezerro para você sacrificar. Então você já não precisava trazer mais o seu bezerrinho, que antes você tinha que vir com o seu bezerro e atravessar o povoado inteiro de Israel com o seu bezerro. Se ele fosse pequenininho, era um tipo de pecado, uma pombinha. Agora quando você tinha que vir com um boi grandão, todo mundo sabia que você tinha cometido um pecado grave. Agora não tem mais isso, agora é mais difícil, porque eu não sei o que você fez, você não sabe o que eu fiz. O que Deus exige de nós agora são sacrifícios de louvor. São lábios que confessem o nome dele. O sacrifício de uma vida derramada no altar. Paulo fala isso. Eu ofereço a minha vida como um perfume cheiroso ao Senhor. Então, é mais difícil a nossa função hoje de sacerdote. E o que mais um sacerdote tem que fazer? Apresentar o reino dos céus através da nossa vida. Nós lemos lá em Pedro 2,9. Porque as pessoas verão vocês e darão glória a Deus através das nossas vidas. Então a nossa função como sacerdote é apresentar esse reino. Isso aqui tudo que eu falei para vocês. É isso que as pessoas precisam, irmãos. É isso que as pessoas estão buscando lá fora. E nós que fazemos parte do reino dos céus, nós temos que apresentar isso às pessoas. E além de apresentar, um exemplo fala mais que as palavras. Você tem que ser um sacerdote do reino um reino de sacerdotes, porque as pessoas verão as suas atitudes, o seu jeito de ser, e elas darão glória a Deus através da minha e da sua vida. A última função do sacerdote, tem várias outras. Sermos ministros da reconciliação. Há pouco tempo eu descobri isso, eu falei, mas como assim? Jesus veio nos reconciliar com Deus, e nós também somos ministros da reconciliação. Jesus confiou em nós, os seus sacerdotes, esse ministério da reconciliação. Nós reconciliamos, nós apresentamos Jesus, apresentamos o reino dos céus às pessoas. Isso é feito uma reconciliação. E Jesus reconcilia essa pessoa com Deus.
Então nós temos uma tarefa como sacerdotes, nós temos um papel, o papel da reconciliação. Então, para fechar, o reino dos céus é tudo isso aí que eu falei. Quem pode entrar é todo mundo que eu falei. E a conclusão é: o cristão, ele deve ter a consciência como cidadão. A gente falou que nós temos esse passaporte. Todos nós aqui somos iguais, somos estrangeiros. Nós temos a consciência como um cidadão desse reino dos céus, que nós não pertencemos a esse mundo. E esse reino, ele é uma realidade, por mais que ele seja difícil da gente ver, difícil da gente tocar, difícil de saber se nós estamos nele ou não. Mas nós temos que ter a consciência de que ele é uma realidade e nós levamos ele dentro de nós. Como cristão, nós temos que ter essa consciência de aonde nós estivermos, o reino dos céus está ali naquele local. Eu até falei na quarta passada que o Adriano instituiu o reino dos céus no quarto dele. Ali era um pedacinho do reino dos céus. Ele era um reino de sacerdotes dentro da casa dele, onde as pessoas praticavam religiões de matrizes africanas. Aonde ele estava era um reino. Aonde eu estou no meu serviço, a minha mesa, o meu local de trabalho, é um reino de Deus, um reino dos céus instituído ali. E ele deve usar essa representação, ser esse representante. O cristão deve usar essa representação para que as pessoas possam entender o que é o reino dos céus através da vida do cristão. É difícil de explicar o que é, mas é mais fácil as pessoas verem através da nossa vida. Eu não entendi o que é o reino dos céus, mas eu estou vendo o André e eu estou vendo que está diferente. Eu estou vendo o Alessandro, a Aninha, está diferente. O Kleber e a Larissa está diferente. O Toninho e a Esmilda estão diferentes. Eu não sei o que é. Nós sabemos. É o reino dos céus crescendo dentro de nós. É isso que nós temos que ter a consciência nessa noite. Levar isso para casa. Aonde eu estiver, eu sou um reino dos céus. Amém? Curvem as nossas cabeças, vamos orar para nós encerrarmos essa parte. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Deus, que falou tanto ao meu coração, Senhor. Eu espero, Senhor Jesus, que através do Teu Espírito Santo, essa palavra também possa permanecer no coração dos nossos irmãos, ó Deus, que ouviram hoje. Senhor, que nós venhamos sair daqui, Senhor, com essa consciência, Deus, de que somos representantes do Seu reino, Deus. Não deixa, Senhor Jesus, essa palavra se perder, Senhor Jesus, no momento em que sairmos daqui. No momento em que chegarmos na nossa casa, Senhor, e vermos a situação do nosso lar, ó Pai, a situação das nossas dívidas, das nossas dificuldades diárias, ó Pai. Não deixa que nós perdemos essa palavra no nosso coração. De que onde quer que estejamos, o que quer que estejamos fazendo, Senhor, nós somos parte do reino dos céus. Nós somos o povo que foi chamado, Senhor, que foi escolhido, que foi planejado antes da fundação do tempo, para sermos representantes do Seu reinado aqui na terra. Senhor, dai-nos condição, ó Pai, de enxergarmos que dentro de nós está crescendo algo diferente. Nos incomode, Senhor Jesus, a cada dia, para que nós possamos ter postura de sacerdote, Senhor. Postura de quem faz parte realmente do Teu reino. Postura de pessoas, Senhor Jesus, que foram colocadas nos cestos dos bons peixes que foram pescados. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Se algum dos nossos irmãos está aqui e não tem vivido como um representante desse reino, que o Senhor possa, nesse momento, quebrar esse coração, quebrar essa dura cerviz, para que ele venha entender a importância de ser um sacerdote, a importância de ser um representante Seu, Senhor. E que nós venhamos, Senhor Jesus, mudar. Que as pessoas vejam em nós algo diferente. Que as pessoas vejam em nós que nós estamos evoluindo, que nós estamos crescendo, que algo dentro de nós mudou. E isso que mudou, Senhor, venha ser o grãozinho de mostarda, a pitadinha de fermento, esse grande tesouro que foi achado, essa pérola de grande valor. Que as pessoas venham entender tudo isso, Senhor, através das nossas atitudes, como bons sacerdotes. Que
que o Senhor quer que nós sejamos. Faça em nós, Senhor, a tua vontade, Deus. Faça em nós o teu querer, Senhor. Nós ainda não estamos prontos, Deus. Nós ainda estamos em construção, mas a tua palavra diz que fiel é quem prometeu. Construa em nós, ó Deus, um teu altar, Senhor, que seja um altar, Senhor Jesus, voltado para ti, Senhor. Que nós possamos oferecer a nossa vida como um cheiro suave e agradável às tuas narinas. Se nesse momento algum de nós sente que não está sendo isso, dai, Senhor Jesus, mais uma chance. Dai mais uma oportunidade dele se posicionar. De eu me posicionar, para que nós possamos chegar no teu reino, Senhor Jesus, completo. Quando o Senhor vier na segunda vinda com seu reino completo, que ele nos encontre de pé ainda na sua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.